Quem é o Espírito Santo? Há muitos conceitos errados sobre a identidade do Espírito Santo. Alguns veem o Espírito Santo como uma força mística. Outros entendem o Espírito Santo como sendo um poder impessoal que Deus disponibiliza aos seguidores de Cristo. O que diz a Bíblia a respeito da identidade do Espírito Santo? Colocando de forma simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser com mente, emoções e uma vontade. O fato do Espírito Santo ser Deus é claramente visto em muitas escrituras, incluindo Atos 5:3-4. Neste verso, Pedro confronta Ananias em porque ele tinha mentido para o Espírito Santo, e a ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. É uma declaração clara de que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Podemos também saber que o Espírito Santo é Deus porque ele possui os atributos ou características de Deus. Por exemplo, a onipresença do Espírito Santo é vista em Salmos 139:7-8, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Em 1 Coríntios 2:10, vemos a característica de onisciência do Espírito Santo, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Podemos saber que o Espírito Santo é mesmo uma pessoa porque ele possui uma mente, emoções e vontade. O Espírito Santo pensa e sabe. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo pode se entristecer. Efésios 4:30. O Espírito intercede por nós. Romanos 8:26-27. O Espírito Santo toma decisões de acordo com sua vontade. 1 Coríntios 12:7-11. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, o Espírito Santo pode verdadeiramente agir como confortador e consolador, como Jesus prometeu que ele seria, em João 14:16, 26, 15 e 26. Como recebemos o Espírito Santo? O apóstolo Paulo claramente ensinou que recebemos o Espírito Santo no momento em que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. 1 Coríntios 12:13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Romanos 8:9 nos diz que se uma pessoa não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Efésios 1:13-14 nos ensina que o Espírito Santo é o selo da salvação para todo aquele que crê, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Estas três passagens deixam claro que o Espírito Santo é recebido no momento da salvação. Paulo não poderia dizer que nós todos fomos batizados por um Espírito e que a todos foi dado um Espírito para beber se todos os crentes de Corinto não tivessem o Espírito Santo. Romanos 8:9 é ainda mais forte. Se uma pessoa não tem o Espírito, esta não pertence a Cristo. Por esta razão, possuir o Espírito é fator de identificação em ter ou não a salvação. Além disso, o Espírito Santo não poderia ser o selo da salvação, Efésios 1:13-14, se ele não fosse recebido no momento da salvação. Inúmeras escrituras deixam muitíssimo claro que a salvação é assegurada no momento no qual recebemos a Cristo como Salvador. Esta discussão é polêmica porque há bastante confusão entre dois dos ministérios do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, ou seja, passar a ser por ele habitado, ocorre no momento da salvação. Estar cheio do Espírito é um processo contínuo na vida cristã. Enquanto defendemos a posição de que o batismo do Espírito também ocorre no momento da salvação, alguns cristãos não veem assim. Isso, às vezes, resulta em confusão entre o batismo do Espírito Santo e receber o Espírito como um ato subsequente à salvação. Concluindo, como recebemos o Espírito Santo? Recebemos o Espírito Santo simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como diz João 3:5-16. Quando recebemos o Espírito Santo?
O Espírito Santo se torna nossa posse permanente no momento em que cremos. E vocês, quando acham que recebemos o Espírito Santo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado!